Bem-vindos, irmãos, a todos que nos seguem, que nos assistem. É um prazer ter vocês. Gosto dos vossos comentários e a todos que estão inscritos no canal, um abraço, que Deus abençoe vocês. Para você que acaba de chegar, que acaba de nos acessar, este é o canal Profecia do Último Minuto. O motivo principal de ser do último minuto é que está mais focado em alertar as pessoas para que possam acordar. Estamos adormecidos demais e estamos vendo que estamos no final dos tempos. Então, acordem, assistam alguns vídeos deste canal que vocês vão mudar de pensar. Hoje, estou aqui para gravar um vídeo que para mim não gostaria de tratar esse assunto, mas eu estou aqui por vocês. Então, vou gravar porque vocês pediram. O tema do assunto é sobre batismo. Tenho recebido várias questões sobre qual é o verdadeiro batismo e quem é que deve ser batizado na essência. Então, para não deixar estas perguntas abertas, eu vou dar o meu ponto de vista de acordo com aquilo que eu percebo quando leio a Bíblia. Olhando o tema anterior, para quem que nos segue, já lançamos um vídeo a explicar sobre Antigo Testamento e Novo, então já é fácil conectar as informações que vamos dar neste tema. Então, para começar, eu diria, batismo, da língua original, o hebraico, batismo significa emergir ou mergulhar. Mas o sentido bíblico significa mergulhar-se nos problemas, mergulhar-se em conflitos ou assumir a culpa e você viver com a culpa dentro de si. Então, isto é o que se chama batismo, imergir-se, mergulhar-se. Então, Jesus Cristo foi batizado em águas. De acordo com a própria Bíblia, ele veio. Quando encontrou o João disse, não, eu não posso batizar o Senhor, mas deve ser o Senhor a batizar a mim. Jesus disse, deixe as coisas como estão, por agora. Do tipo, deve deixar que o batismo seja feito assim como Deus manda, na lei. Depois do tempo que virá, as coisas mudarão. Então, estou a tentar responder o que é batismo. Batismo é mergulhar-se nos problemas. Quem deve ser batizado? A partir daí vocês já notam que exclui completamente as crianças. Se você já levou seus filhos para serem batizados, você é culpado por falta de conhecimento. Mas Deus não levará em conta esta culpa se depois de assistir a este vídeo você mudar o seu comportamento e se arrepender por ter feito as crianças pecar. Por que eu digo isto? Se é mergulhar-se nos problemas, uma criança que não entende das coisas, nem sabe o que é problema. Então você está a levar um bebê para ir mergulhar numa situação que não foi ele e ele nem reconhece. Porque se este fosse o batismo correto, Jesus não faltava água naquele tempo. Ele teria batizado quando estava no Egito, ou quando nasceu mesmo lá onde estava, poderia ter batizado. Mas ele teve 30 anos, 30. Podem ler vocês mesmos a própria Bíblia. Vocês vão encontrar que Jesus Cristo foi batizado quando teve 30 anos. Não pensem que era rotura de água ou não havia ninguém para lhe batizar. Então, aos 30 anos é que é batizado. Dando um exemplo de que já está maduro para começar a sua tarefa espiritual. Porque o batismo, como o mundo ensina, é ser mergulhado em água. Mas é mais do que isso. No meu entender, eu acho que existem duas formas. Batizar a carne, mergulhando em águas, e a pessoa voltar como estava. E batizar na água, como hoje nos fazem. Você carregado vai ser mergulhado na água, ou num copo, ou numa bacia, ou na piscina. Aquilo para mim eu considero batizar com. E não é o que a Bíblia diz. João, ele diz que eu batizo em águas. Significa que usou a água como um veículo para mergulhar os arrependidos. Porque ele veio quando a lei ainda tinha aplicação. Mas ele sozinho disse, olha, está a vir alguém mais importante do que eu,
que não vai precisar de batizar as pessoas em águas, mas ele vai batizar em espírito e fogo. Significa que o espírito, como é que se manifesta? O espírito não se manifesta por coisas externas adquiridas para a carne. O espírito é enviado quando nós temos fé em Jesus. Por causa da nossa fé, o espírito desce sobre o nosso coração, ele fica dentro do nosso coração. E aí você é chamado cristão, porque você já é morador da terra, é um passageiro daqui na terra, mas está já a sair do céu. Então, de jeito nenhum, o batismo é mergulhar a pessoa em águas. Vou vos provar com alguns textos. Peço para, aí em casa, eu tenho a minha Bíblia aqui, peço para abrirem o livro de Atos. O livro de Atos. Vocês sabem perfeitamente que Jesus, quando chegou, os apóstolos dele, alguns eram seguidores de João, já tinham sido batizados. Mas vejam o que Jesus diz no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 2, Atos. Já estão com a Bíblia? Então, Atos, Jesus diz para eles que, no livro de Atos, Jesus diz a eles que, olha, não podem sair de Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Ou seja, nas outras versões da Bíblia diz, não saiam de Jerusalém até que sejam batizados pelo Espírito Santo. Jesus está a falar isto depois ou antes da sua morte. Alertar os apóstolos que, olha, do momento não podem abandonar este lugar porque vocês não são batizados. Sinal de que o batismo não era aquilo que eles tinham recebido nas águas do Jordão ou em outros rios. Então, provou Jesus pessoalmente de que o esperar o Espírito naquele lugar, até que o Espírito desceu e Pedro e outros começaram a falar em línguas, é sinal de que não tinham sido batizados. Não sei se vocês concordam, mas é vossa opinião, se não concordam. Pessoalmente, eu vejo assim, que batizar é mergulhar alguém em problemas. Então, a criança não sabe qual é o problema, qual é a coisa boa a seguir. Ele só segue o que nós lhe mandamos. Então, esta pessoa não está à altura para ser batizado. Onde devo ser batizado? O batismo acontece na nossa consciência. O batismo acontece na nossa mente, no nosso coração. Não acontece em riachos, não acontece em piscinas. Eu que estou a falar, irmãos, para vos ser sincero, eu também fui batizado num copo. Na seita onde eu seguia, o batismo é feito, a água é colocada numa tigela e você é apontado na testa com aquele dedo do pastor e pronto, você já é batizado. Naquele tempo, antes de eu conhecer a verdade, eu achava que aquilo era o máximo que eu tinha recebido. E eu fui batizado quando era menor. Se hoje estou aqui a falar para vocês, é um testemunho de que eu, por exemplo, passei nesse ritual. Então vocês que agora acabam de conhecer a Bíblia ou que ainda estão à procura do melhor caminho, não façam isso. Vejam no capítulo 19 do mesmo Atos, capítulo 19, quando o Paulo chega em Atenas, vejam o que ele diz. Capítulo 19, versos 1 até 4. Diz assim, Paulo esteve em Éfeso, diz, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior do continente e chegou até Éfeso. Lá encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nós nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Paulo lhes perguntou, então que tipo de batismo vocês receberam? Eles tinham sido batizados, mas eles tinham recebido um batismo diferente do batismo do Espírito Santo, ou seja, diferente do Espírito e fogo. Eles tinham recebido um outro tipo de batismo, que era batismo de emergir-se nas águas. E eles responderam, o batismo de João. Paulo disse, João dizia ao povo de Israel que eles deviam ao mesmo tempo
se propor em mudar o seu comportamento e ser batizados. Ele também dizia que as pessoas deviam acreditar naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Quem é que vocês aí em casa estão a acreditar? Estão a acreditar em João? Estão a acreditar em Paulo? Estão a acreditar nos apóstolos? Ou creem em Jesus? Se creem em Jesus, assim como eu creio, com toda a minha alma e força, eu creio que Jesus é o máximo de todas as coisas, é Deus de todos. Por que ainda vocês continuam a ser batizados no batismo de João? Não concordam que Messias já veio? Ou ainda são como os judeus que aguardam a vinda do seu Messias? Porque se este é o caso de aguardar, faz sentido que ainda continuemos a ser batizados em águas, a receber o batismo que os apóstolos deram antes de receberem o batismo verdadeiro. Vamos ver um outro texto. Vejam o livro de Mateus no seu capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus, onde está? Ok, eu já achei. Quem não achou pode acompanhar. Mateus capítulo 3, no verso 11, o que é que diz? Eu os batizo em água como prova de que vocês decidiram mudar o seu comportamento. Mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o mais poderoso do que eu, e não sou digno nem de tirar as sandálias dele. Ouviram bem? Proponha o batismo que o João estava a anunciar, porque era um batismo anunciado. Ele anunciava que vocês devem mudar o comportamento e serem batizados. Ser batizado é assumirem vossos erros e começarem a esperar Jesus para vir perdoar os vossos erros. Então, o ser mergulhado era tipo, eu assumo que eu errei e vou aguardar este que virá para perdoar meus erros, porque João não perdoava erro de ninguém. João não perdoou o pecado de ninguém. Mas ele ensinava que as pessoas deviam se preparar para esperar que Jesus viesse e perdoasse os seus pecados. Podem comentar como é que vocês acham sobre esse tema? Para mim, tanto faz, porque isto vai me ajudar a crescer espiritualmente e poderão também ajudar o canal a crescer. E vou aproveitar para falar neste canal, irmãos, que os vídeos não têm muita qualidade. Vocês não precisam olhar muitos detalhes do vídeo, mas escutem aquilo que eu tenho vos avisado. Porque ainda estamos numa fase prematura, não tem nenhuma condição. Estamos a gravar os vídeos de forma muito arcaica. Então, peço desculpas se vocês estão habituados a ver vídeos com muitos detalhes, muita informação, muita motivação. Aqui ainda estamos a iniciar, por isso o vosso apoio pode contar muito, mas a mensagem não deixará de ser a mesma. Então, já respondi a primeira questão. O que é batismo? É assumir os seus erros e aguardar que o Espírito venha habitar dentro de ti. Quem deve ser batizado? Alguém que assume os seus erros. Alguém arrependido, porque no batismo é como se nós assumíssemos a cruz de Jesus, e quando você sai daquele arrependimento, nasce nova criatura, ou seja, ressuscitas com Cristo. Vamos ver o livro de Marcos. Marcos, capítulo 10, 35 a 40. Marcos, livro do Evangelho. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 35 a 40. Diz assim: Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e pediram: Mestre, gostaríamos que nos fizesse uma coisa. E Jesus perguntou: O que vocês querem que eu faça? Eles disseram: Nós gostaríamos que nos desse o direito de sentar ao seu lado, na sua glória, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Porém Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem por acaso beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Vocês acham que Jesus, quando falou essas palavras, não tinha sido batizado? Quero que vocês comentem aí embaixo. Jesus é que falou isso. Vão conseguir se mergulharem nos conflitos que eu me mergulho?
vão conseguir ser batizados, receber o batismo com que eu sou batizado. Aqui mostra que Jesus estava a receber o batismo todos os dias até a sua morte. Então, ele estava a recolher os erros das pessoas, estava a carregar o nosso mal, até culminou com a morte. Então, Jesus disse, vocês não sabem o que estão a pedir, porque estavam a pedir uma coisa grande. O que eu nem você aí em casa não é capaz de assumir erros de outra pessoa e aceitar perder a sua vida por essa pessoa. Mas Jesus aqui está a ensinar isso, que vocês não vão conseguir. Eles responderam, podemos. E Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas não sou eu quem estabeleço quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares são para as pessoas para quem eles foram preparados. Então, sentar à direita ou à esquerda, à direita, não cabia a ele dizer para aquelas pessoas que estavam na dimensão carnal, que estavam a pedir que ficassem com Jesus quando entrassem na sua glória. Então, o batismo com que ele assumiu que vocês vão ser batizados. E se vocês olharem bem, estes dois foram os que sofreram demais. Por exemplo, o João, o que escreveu o Apocalipse, ele foi mergulhado num tanque de óleo pelos romanos, pelos imperadores romanos, e não morreu. Na tentativa de lhe eliminarem, levaram-lhe para a ilha de Patmos para ir ser escravo naquelas minas. É lá onde foi revelado o último segredo que Deus chama de revelação, ou Apocalipse. Então, irmãos, se isto não é bastante para vocês, eu só peço a Deus que tenha misericórdia. E se eu entendi mal esta mensagem, que Deus também perdoe, porque estou a catalisar vocês ao erro. Mas se esta mensagem que eu estou a dar a vocês, que eu sozinho acho que é pura verdade, porque a minha consciência está limpa de que estou a ensinar a coisa verdadeira. O batismo está na nossa mente. Você pode ser levado, ir ser mergulhado no Rio Jordão, o próprio rio pelo qual Jesus foi batizado. Se você não quer deixar de beber, quando voltar do batismo, vocês acham que não vai beber mais? Se você não quer deixar de ter tantas namoradas ou ter tantos namorados, acham que depois de ir ser mergulhado na piscina, quando voltar os teus namorados vão esquecer de te ligar? Não estão a ver que existe uma coisa que não combina com esse tipo de batismo? Mas se eu dentro de mim, eu digo, a partir de hoje vou eliminar os contatos das minhas namoradas, a partir de hoje não quero mais que brincadeiras, eu só quero seguir o caminho de Jesus. A partir desse momento, aquele que me ligar, aquele que me fazer coisa de brincadeira, eu vou eliminar, porque já eliminei no meu coração. Então, as coisas começam na nossa mente. É claro que há pessoas que não vão acreditar que eu já sou batizado, vão precisar da água. Sobre este assunto eu prefiro não me pronunciar. Então, se alguém acha que não, a água faz parte de mim, como fez aquele centurião, ou aquele eunuco que pediu para que fosse batizado na jornada, eu acho que é conveniente que vocês façam, mas eu pessoalmente não tenho opinião. Porque para mim, apesar de terem me mergulhado ou me apontado com água na testa, eu me sinto agora batizado, porque decidi sozinho seguir o caminho de Deus. Decidi abandonar a vida negra que eu praticava. Então, luto para que eu apenas faça o que Deus quer. Não estou a dizer que sou a melhor pessoa ou sou boa pessoa, não. Que fique bem claro. Vamos visitar o livro de Pedro. Primeira carta de Pedro. Pedro é o homem que se chamou de... O que Jesus disse, vou fazer a igreja sobre esta pedra. Então, a primeira carta dele diz como? No capítulo 3, a partir do verso 21 até 22. 21, 22 diz assim: aquela água é como a água do batismo. Peço para voltar no 19, vamos começar no 19. E foi nessa condição espiritual que ele foi e fez uma proclamação aos espíritos que estavam presos. Esses espíritos tinham sido desobedecidos no passado, enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, na época em que a arca estava sendo construída.
estamos a falar dos anjos rebeldes. Este texto fala dos anjos rebeldes que se rebelaram com Deus e desceram. Então, aqueles foram presos e foram guardados até que o dilúvio chegasse. Quando chegou o dilúvio, eliminou todos. Então, no verso 20, diz... o que é que diz o 20? Esses espíritos tinham sido desobedientes no passado, enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, na época em que a arca estava sendo construída. E foram poucas, isto é, somente 8 as pessoas que salvaram pela água. No 21, aquela água é como a água do batismo que agora os salva. Que os salva a quem? Salva a nós, neste caso. É o Paulo, aliás, é o Pedro falando com as pessoas. Que a água que eliminou aquelas pessoas é como a água que hoje nos salva. Está a comparar. Aquela era água física, mas hoje a água não é física. É água virtual, é água espiritual. A seguir vem assim. No batismo, nós não tiramos a sujeira do corpo, mas pedimos a Deus por uma consciência limpa. E tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Jesus Cristo. No batismo, a pessoa não procura limpar a sujeira que está no corpo. O que quer dizer isso aqui quando você vai procurar sujeira do corpo? Procurar sujeira do corpo é como se você tentasse agradar a Deus usando a lei, como os judeus faziam. Tentaram agradar a Deus com ofertas, com várias lavagens cerimoniais. E hoje esses rituais ainda existem em várias denominações. As pessoas tentam agradar a Deus de forma carnal. Então, e eles assumem que já são batizados. Mas no batismo verdadeiro, não é a água apenas que vai limpar a minha carcaça externa. Porque esta carcaça externa para Deus nada serve. O que Deus procura em nós é a nossa consciência. O que procura em nós é o coração puro. Purificação do coração. Então, nós, eu em particular, entendo assim, que no batismo eu tenho que procurar limpar a minha consciência. E vocês sabem perfeitamente que a água de jeito nenhum vai limpar a consciência. O que vai limpar a consciência é a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, meditar, reconhecer que você é pecador, precisa de alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Tudo é realizado por causa dele, porque é o único nome que nós conhecemos. Então, irmãos, antes que eu alongue o vídeo, eu estou a pedir que se eu li mal os textos, possam ler vocês mesmos com vossos olhos. E se este assunto para vocês não é de relevância, vocês acham que é Fulgêncio que nós conhecemos, não trata nada, podem perguntar a uma outra pessoa que não seja pastor ou... Porque o problema maior é as pessoas tornaram fanáticas das igrejas. As igrejas não salvarão ninguém. As denominações religiosas nunca vão salvar ninguém. E lá vocês não terão a oportunidade de levantar a mão e perguntar ao profeta, os famosos profetas ou apóstolos, dizer: apóstolo ou pastor, não entendi a passagem do texto XXX, ou você leu mal. Mas se você fazer um grupinho aí na sua casa, você e sua irmã, seus irmãos, seus cunhados e amigos, começarem a estudar a Bíblia, você terá a chance de entender toda a verdade, assim como eu cheguei de entender. Se eu estou a partilhar a vocês, acreditem que estou a fazer isso com o coração bem partido, porque eu sei que o mundo inteiro está contaminado com ensinos errados e que para muitos é a forma correta. Mas acreditem que este mal já tinha sido previsto com Daniel. O profeta Daniel previa que este senhor, quando viesse, faria aliança com muita gente durante uma semana. E a semana está a decorrer. Esta semana está prestes a acabar. Então, irmãos, antes que vocês se percam, eu peço encarecidamente que vocês leiam a Bíblia, ler Bíblia, nem que seja Novo Testamento. Por exemplo, desde que começamos a ler, eu não li Antigo Testamento, a ler Novo Testamento. Vocês podem procurar aquelas Bíblias de oferta gratuitas, ler a Bíblia. Vão saber qual é a vontade de Deus, não qual é a vontade do pastor, que vos obriga a ir todo momento na missa com envelopes. Então, peço para lermos um último texto que se encontra no livro de Efésios. Livro de Efésios,
Efésios capítulo 4, de 2 a 6. Efésios 4, 2, 6. Diz assim: sejam sempre humildes. Até posso começar no 1. Eu, pois, que sou prisioneiro por pertencer ao Senhor, peço-lhes que vivam da maneira digna das pessoas que foram chamadas por Deus. Qualquer pessoa que é chamada pelo Espírito vive de forma digna. Viver de forma digna é o quê? É fazer a vontade de Deus, é praticar o amor que Jesus ensinou, é cumprir o mandamento, é cumprir os decretos e a lei de Deus. No verso 2, sejam sempre humildes, gentis, pacientes e tolerem uns aos outros com amor. 3. Já que vocês estão unidos pela paz, façam tudo para preservar essa união que o Espírito lhes dá. No verso 4, há um só corpo, um só Espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Aqui mencionaram tantas as coisas, mas vocês ouviram pelo menos o assunto batismo. Existe um único batismo. Qual? De ser mergulhado em águas? Ou com água, como acontece hoje? Ou não, o batismo de ser batizado com o Espírito, o de ser confirmado com o Espírito. Então vocês vão tirar a conclusão, com vários textos que já falamos, se existe um só batismo, é porque é o batismo que Jesus dá, porque é aquele que viria. Então, eu prefiro terminar aqui, porque parece estar longo, não tinha previsão de chegar até aqui, mas agradeço bastante a vocês que assistiram, espero que partilhem o vídeo, e se não gostarem, por favor, que não seja problema, eu estou livre, comente que esse vídeo não gostei, ou este vídeo foi o melhor. Então, por favor, minha intenção é que vocês assistam até o fim, leiam a Bíblia. Recomendo mais uma vez, ler a Bíblia. Podem perguntar os textos, podem mandar mensagem, eu estou disponível. Que a paz do Senhor esteja convosco e sigam-nos. Tem mais vídeos que vamos gravar e vocês terão a oportunidade de conhecer a verdade. Em nome de Jesus, amém.